Bendito Deus, em nome de Jesus, oramos nesta manhã, pedindo ao Senhor a graça do Senhor para as nossas vidas neste dia e que a palavra do Senhor encontre um aposento, uma guarida, um espaço, Deus, nos nossos corações e que possamos praticá-la. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom dia, Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus. Aqui vos fala o pastor Riva Martins, com muito prazer, mais uma manhã na presença do Senhor, trazendo um título da mensagem de hoje: a Igreja do Mundo e a Igreja de Cristo. Você vai se assustar com esse título, mas nós estamos vivendo este momento entre uma igreja e outra. Uma se opõe à outra, a Igreja do Mundo e a Igreja de Cristo. Porém, saiba disso, as duas se dizem Igreja de Cristo. Vamos ler a palavra de Deus que está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 14 ao 17. O versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado ou ensinado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as palavras ou as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a Escritura é para isso aí, para que o homem de Deus seja perfeito, o homem de Deus seja perfeito, para que você, pastor, seja perfeito, você, líder. A palavra de Deus foi inspirada para você ser perfeito e perfeito para toda boa obra, para corrigir a tua igreja, para trabalhar na tua igreja, para ensinar a tua igreja, para trazer santificação para a tua igreja, para trazer um domínio para a tua igreja contra as forças do mal, contra as infiltrações do mal. Então você, pastor, deve ser perfeito, porque é para isso que a Bíblia foi inspirada. E se você estiver dentro dela, a tua igreja caminhará na palavra de Deus. E se você estiver fora dela, a tua igreja então será a igreja do mundo e não a de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, dando sinais. Na sua 2ª carta, ele disse no capítulo 3, vou apresentar a você, meu filho, 19 sinais que virão nos últimos dias. E então ele fala desses sinais. As pessoas, meu filho, se tornariam amantes de si mesmas, Parece que o apóstolo Paulo estava vivendo o dia de hoje, estava revelando como um bom profeta os dias de hoje. As pessoas tornariam amantes de si mesmas e amariam o dinheiro. Tudo delas, todo o assunto delas, o argumento delas seria o dinheiro, Correria atrás do dinheiro, porque o dinheiro lhes traria tudo o que elas queriam para satisfazer esse amor próprio, esse olhar para o umbigo, esse ser interior que elas querem satisfazer, os desejos internos. Elas são apaixonadas por si mesmas. Elas se olham no espelho e dizem, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Coisa que elas não fazem com o próximo ou com seus parentes, com seus filhos, Mas elas têm facilidade em dizer para elas mesmas, eu te amo. E essas pessoas também seriam orgulhosas e zombadoras dos homens que são menos providos do que elas, das pessoas que são menos providas. Então, olha com um olhar de desdém para os outros, que têm menos que elas, essas pessoas,
Porém, elas zombam não só da criatura, do ser humano que é menos favorecido, dos pobres do que ela, mas zombam também de Deus. Porque Deus, ele não apraz, né, ele não tem prazer nestas coisas, mas elas fazem assim, zombando de Deus. Não obedecem mais a pais e mães. Não existe mais pai e mãe. Agora o pai dela é você está aqui, entendeu? Como um ser qualquer, mas não é autoridade mais sobre elas. Já não se subjugam mais às leis, né, internas do lar. Elas vivem como querem. E a cada dia elas se tornam piores, mais máquinas, entendeu? Mais visualistas de si mesmo e esquecem-se dos pais. O mundo lá fora as ensina mais do que o lar. Já não tem mais aquele sentar na mesa, aquele aprender com os pais. Acabou-se isso. Isso agora se tornou desprezível aos olhos dessas pessoas. São ingratas tanto aos pais quanto a Deus e ingratas ao que a vida lhes deu. Ao invés de dividir, de ajudar o próximo, que nada, elas querem viver o prazer, querem comprar mais e mais, querem viver a alta tecnologia, querem trocar de celular a cada 6 meses porque entrou outra tecnologia e ali elas se lançam, né, porque são amantes de si mesmas, amantes do Deus deste século que é o diabo e amantes do dinheiro que é o amor a ele, é a raiz de todos os males. Então elas atropelam, elas fazem o que quiserem. Serão traidoras, atrevidas, desconhecerão a humildade, serão soberbas, irreconciliáveis, né? Tudo isso é o pacote daquele que é amante de si mesmo e querendo uma vida de total prazer, amando mais os prazeres dessa vida do que amando a Deus, né? Isso é muito pesado para essas pessoas, porque essas pessoas se lançam nisso. E até as igrejas estão cheias dessas pessoas. Essas pessoas, elas vão na igreja, elas têm aparência de piedade, aparência de cristão, parecem crentes verdadeiros, mas quando você vai tentar ver a essência da palavra de Deus nela, não existe nenhuma. São pessoas que até tocam nas igrejas, são louvoristas de igreja, mas são mundanos, são carnais, não leem a palavra de Deus, não têm prazer na palavra de Deus, vão à igreja, escutam pregações de líderes também, que são tanto quanto eles, voltados a dinheiro, voltados ao sucesso, e voltam para casa sem mudança de vida. Por isso que a Bíblia diz, elas são irreconciliáveis. Com elas não tem jeito, porque a palavra de Deus não tem importância para ela, a Bíblia Sagrada não tem importância para ela. Agora elas se dizem cristãs, mas de cristã não tem nada de verdadeiro, de cristã não tem nada real na vida dela. E esses líderes começam então a atrair mulheres nécias, tolas, e ensinando-as a viver a luxúria, a dizer que Deus deu, que Deus é bom, que você traga seus dízimos, vem para a igreja, e vai enchendo a igreja desse tipo de pessoas, e vai destruindo a igreja, e eles se tornando piores a cada dia. Então esta não é a igreja de Cristo, esta é a igreja mundana, essa é a igreja do mundo se dizendo ser igreja de Cristo, e por aí estão cheios. Por isso que você vê hoje pastores com calças rasgadas e no púlpito, com calças desfiadas no púlpito, porque eles são modistas, eles são joviais, eles não querem saber o que diz as sagradas escrituras, e essas pessoas perseguirão os bons. Aquele que quer ser crente, o que o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso a Timóteo. Timóteo, nos últimos dias os bons crentes terão dias difíceis, porque serão perseguidos por uma falsa igreja, uma igreja cheia de luxúria, de prazer, de luzes, de sucesso. Elas perseguirão os bons, eles irão amassar os bons, os crentes fiéis. Então, meu filho, isso irá acontecer nos últimos dias, e isto já está acontecendo há tempos. É sinal de que Jesus está voltando, de que estamos vivendo os últimos dias e a perseguição está por aí. O irmão simples já não tem mais espaço na igreja. O irmão simples já não tem mais lugar na igreja, porque a luxúria entrou, o orgulho entrou, a soberba entrou, e os líderes falsos, enganados pelo diabo, que estão enganando a igreja, eles pregam simplesmente para esse grupo da elite, e quem não faz parte da elite não entra então no projeto desses pastores. Quantos homens e mulheres de Deus que têm Deus em si estão dentro da igreja
amassados por essa elite aí mundana dentro da igreja. E os pastores estão se deixando levar por isso, mas o fim desta igreja e deste pastor está próximo e Deus o sabe. Nós já não precisamos do ímpio nos perseguir, porque os falsos cristãos são os que mais perseguem os bons cristãos. E o apóstolo Paulo diz assim: mas você, meu filho, sabe dos meus sofrimentos, dizendo a Timóteo, você sabe das dores que eu passei, das perseguições que eu passei, mas Deus me livrou de todas elas. Deus me livrou da morte, dos ataques na Antioquia, em Icônio, em Listra. Deus me livrou de tudo isso aí, e Deus também livrará os cristãos. Então, você e eu devemos guardar a palavra de Deus em nós, porque toda a escritura ela é inspirada para corrigir, toda a escritura é inspirada para edificar, para te atrair para Deus, para ser um cristão verdadeiro. E o apóstolo diz o seguinte: você seja diferente, rejeite essas coisas, mesmo sofrendo, rejeite essas coisas, não aceite. Você foi ensinado desde criança que a Bíblia é a palavra de Deus, não saia dela, leia a Bíblia, busque a Deus e fique firme para a tua própria salvação, porque estes aí, o fim deles estão chegando e eles serão envergonhados diante de Deus por não terem dado glória a Deus. Mas você não faça isso, você fique firme com Jesus. Então você, pastor amigo, ainda é tempo de você pedir perdão a Deus, de você ser corrigido por Deus, mudar esse quadro caótico que você está entrando para o mundanismo e atraindo-o para a igreja, sendo enganado pelo diabo. Ainda há tempo de você mudar de vida, ainda há tempo de você tirar essas luzes negras, esta porcaria mundana que você colocou dentro da igreja, essa nudez que você tem permitido dentro da igreja, e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, muda, ó Deus, a nossa história de vida, sara as nossas iniquidades e sara esta terra que o Senhor chamou para ser santa e não está sendo santa. E o apóstolo Paulo diz: guarda a palavra de Deus no teu coração e pratica no meio dos bons e dos maus, e siga o meu bom exemplo de um cristão verdadeiro, como fui para você, meu filho. Siga um bom exemplo, mude de vida, conserve o que você tem que conservar da palavra de Deus, porque ela inspirará você a viver uma vida santa diante de Deus, e uma vida santa como exemplo para os homens, como eu fui para você, Timóteo. Seja assim, fique firme na palavra, seja cheio do Espírito Santo de Deus e não se deixe levar por ensinamentos mundanos de uma igreja que está corrompendo a cada dia mais e se tornando pior. Então não faça parte desta igreja. A você foi apresentado a igreja do mundo e a igreja de Cristo. Seja a igreja de Cristo no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando ao Senhor. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe, você e família, em nome de Jesus.